Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Bem, vamos ler algo que Deus colocou no meu coração hoje, tá? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 8 do livro de Provérbios. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao puro ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio orgulho e arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Até aqui. Agora temos aqui uma página que seria o devocional aqui da Jesus Bible, com relação ao livro de Provérbios, mas centralizado do versículo 22 a 31. A sabedoria de Deus. Ao longo dos primeiros 9 capítulos de Provérbios, Salomão personificou a sabedoria na figura de uma mulher. A personificação dá características humanas a uma ideia abstrata. Por exemplo, a frase "a justiça é cega" personifica a justiça como alguém que não olha para as aparências, evidenciando o ideal de objetividade do sistema de justiça. Salomão apresentou a sabedoria como uma mulher por pelo menos 2 motivos. Primeiro, sabedoria é um substantivo feminino em hebraico,
Logo, a personificação assume o gênero da palavra. Em segundo lugar, Salomão apelou a seu filho para abraçar a sabedoria de Provérbios. E o que seria mais chamativo a um jovem do que uma mulher atraente? No entanto, há várias indicações de que a personificação da sabedoria de Salomão foi mais do que apenas um artifício literário. Em Provérbios 8, de 22 a 31, Salomão aumentou o status da sabedoria, além de seu próprio conhecimento ou compreensão. Toda sabedoria verdadeira, ensinou, é sabedoria divina. A sabedoria vem de Deus e o acompanha em todas as suas obras. O Novo Testamento revela ainda que Jesus é a sabedoria de Deus, em 1 Coríntios 1, de 24 a 30. Considere os seguintes fatos. Primeiro, Salomão descreve a sabedoria como a primeira coisa produzida por Deus, em Provérbios 8, 22. Apocalipse 3,14 alude a essa frase exata em Provérbios 8, 22 e a aplica a Jesus. Essa declaração não significa que Jesus foi criado, mas sim que é supremo sobre a criação. João 1, de 1 a 3 e Colossenses 1, 15. Afinal, ele é o único Filho de Deus. Em João 3,16, ele é a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, a sabedoria existia antes da criação do mundo. Provérbios 8, de 23 a 26. O Novo Testamento revela a mesma coisa sobre Jesus. Na noite da sua traição, Jesus orou: "E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." João 17:5. Jesus existia antes da criação. Ele é a sabedoria de Deus. Finalmente, Provérbios 8 diz que a sabedoria não apenas existia antes da criação, como parece ter ajudado na criação do mundo, dos versos 27 a 31. O Novo Testamento disse a mesma coisa sobre Jesus. Colossenses 1, 15 e 16 afirma: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas." Como um filho primogênito no mundo bíblico, Jesus tinha certos direitos sobre a criação, uma vez que foi a sabedoria de Deus que o auxiliou na criação do mundo. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final dessa breve leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.